Lucas 9, do 7 ao 11. Eu vou ler apenas o versículo 7, a primeira parte, e logo em seguida a gente vai lendo passo a passo o restante. Diz assim: Herodes e João Batista é o título da minha Bíblia, e diz: Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo. Vamos parar aqui. Pense comigo. Enfermos estavam sendo curados, leprosos sarados, demônios expulsos, mulher do fluxo de sangue que não tinha mais esperança, encontrando esperança, mortos sendo ressuscitados, Jesus fazendo milagre a cada esquina. Era evidente que mais cedo ou mais tarde Herodes ou os grandes políticos, os grandes religiosos da época se incomodassem. Era óbvio que mais cedo ou mais tarde eles iam querer saber o que era isso que estava acontecendo. É claro que mais cedo ou mais tarde isso ia chegar no seu ouvido, e nós vamos perceber com o passar do Evangelho que a atitude tanto de Herodes quanto dos religiosos da época, os sacerdotes, ou melhor, os fariseus, os saduceus, os líderes de sinagogas, não reagiram bem a essa, eu vou colocar entre aspas, porque o próprio Jesus não o buscava, essa popularidade. Mas era inevitável, num lugar onde mortos estavam sendo ressuscitados, pessoas que não tinham esperança estavam sendo curadas, pessoas que não tinham, estavam sob um fardo da religião, estavam ouvindo que agora era pela graça, pessoas que esperavam o Messias estavam se deparando com ele. Era inevitável que algo acontecesse, e chega ao ouvido de Herodes que Jesus estava fazendo algo grande. E aí soma-se isso ao fato de que no versículo 6, na semana passada, a gente leu que: e saindo os discípulos, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Se não bastasse Jesus causando um rebuliço, agora ele envia os 12, e eles voltam, nós vamos perceber isso agora, contando que eles fizeram a mesma obra de Jesus. Então você imagina, se Jesus incomodava muita gente, os discípulos fazendo a mesma coisa incomodavam muito mais. Então fica evidente de que Herodes se incomoda. Sendo que Herodes se incomoda, e aí vale a pena a gente atentar para isso aqui agora, por algo específico. Os irmãos talvez possam ter esquecido, mas nessa altura do campeonato, Herodes já tinha mandado matar João Batista, porque João Batista tinha falado para ele: olha, não te é lícito casar com a mulher que você está casando agora, mulher do teu irmão, e aí tua ex-cunhada. E aí Herodes pega e manda cortar a cabeça de João Batista, trazendo um prato, porque a filha de Herodias assim pediu. A gente sabe um pouco da história. Então o que acontece é o seguinte: a sela e a espada de Herodes calaram o profeta João Batista, mas não conseguiram calar a voz da verdade, que era o próprio Messias, que continuava a fazer milagres. Até porque, se Herodes tivesse escutado a profecia ou as pregações de João Batista, perceberia que o João Batista era o menor dos seus problemas. O João Batista falava: olha, eu não sou o Messias, eu sou aquele que vim só acertar o caminho, eu não sou digno de desatar a sandália deles, eu sou apenas o precursor, mas aquele que vem após mim, ele batizará com o Espírito e com fogo. Então assim, Herodes parece que se desesperou diante das profecias e das exortações de João Batista, manda cortar sua cabeça, manda prendê-lo e matá-lo, sendo que agora se levanta alguém que não para de fazer, inclusive, mais milagres do que João Batista, que a Bíblia diz que João não fez nenhum milagre, mas tudo quanto, pois, ele disse se cumpriu. Então Herodes devia estar em pânico, com quem diz: caramba, eu mandei matar esse camarada, mas as coisas não param. Pelo contrário, a notícia chega cada vez mais, a história não para, o que falam dele só aumenta. E a gente vai ver que então parece que uma consciência, claro, não uma boa consciência, como a gente falava aqui quinta-feira, acerca de boa consciência, que quando a gente tem uma boa consciência, ela sempre dá aquele estalo e diz: olha, você está errado, você pecou. Herodes tinha uma consciência. Na verdade é que todo ser humano tem uma consciência que dá esse estalo. A diferença é que muitas vezes nós endurecemos a nossa consciência, ou melhor,
menosprezamos mesmo aquilo que a consciência diz, ou estamos tão cauterizados, tão imersos no pecado que a gente não escuta. Mas querendo ou não, a consciência de Herodes o acusava aqui. Falava, e aí? Tu não mandou matá-lo? Tu mandou prendê-lo? E aí, de que adiantou? E agora, o que a gente faz? E aí vamos seguir, e você vai entender por que Herodes estava meio perplexo, por que ele estava meio perturbado com essa questão. Porque olha o que o povo dizia, o texto diz assim, 7b, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Então, existiam 3 opiniões, existiam 3 burburinhos rondando a cidade acerca da pessoa de Jesus. E a primeira, talvez, creio eu, era que fazia com que Herodes tremesse, com que Herodes entrasse em pânico, porque diziam, João ressuscitou. E aí ele diz, poxa, como pode esse negócio? Eu mandei prendê-lo, mandei matá-lo, eu acabei com o meu problema, mas estão dizendo que João ressuscitou. Outros diziam que era Elias, outros diziam que eram antigos dos profetas, mas independente de quem dissesse que era, Herodes se encontrava preocupado, porque ele via nessa manifestação de poder, de milagre, de cura, alguém que poderia ser, e aí, claro, a gente vai colocar isso na conta do próprio pecado, na conta até da própria soberania de Deus, porque o próprio Cristo haveria de morrer sim, mas você vê que não tem muito, se você for olhar com lógica, se você for olhar com o olhar humano, não tem por que Herodes ter se ressentido, ou ter até mesmo ficado melindrado, preocupado com o Cristo, ou até com João Batista. Com João Batista, digamos, até que ele tinha um motivo, porque João o acusou cara a cara. João teve disposição de exortá-lo de frente, coisa que eu até falava sobre isso quando a gente pregava sobre João aqui. Eu dizia, hoje a gente tem muita autoridade, a gente tem muita coragem, às vezes, de falar na cara de um irmãozinho, mas poucos têm coragem de chegar diante de alguém que tem status, dinheiro, posição elevada na sociedade. Poucos têm condição de chegar e falar. Eu lembro que não sei se foi nessa última vez que eu fui lá na igreja da Barra com o Flavinho, e o pastor Antônio Carlos dizia que ele foi levado para uma reunião, acho que foi na ONU, aí alguém disse para ele assim, olha, eu procurei saber de você, e o que me falaram, o prefeito Eduardo Paes e o governador falaram que você é um problema, na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, um pastor que busca dentro do seu ministério, daquilo que ele crê ser o chamado dele, reivindicar, manifestar acerca de atrocidades e coisas que acontecem na nossa cidade do Rio de Janeiro. Então ele faz manifestação, porque ele tem uma ONG chamada Rio de Paz. Então você vê, um camarada que até então está fazendo bem, está pregando o evangelho, tem uma ONG dentro da favela do Jacarezinho, ensinando música para as crianças, mas para os políticos, para os poderosos, ele é um problema. Ele escutou isso na ONU. Ele foi numa reunião da ONU e ele escutou do secretário da ONU falar, olha, eu conversei com o prefeito e com o governador e me falaram que você é um problema lá na cidade do Rio de Janeiro. Ele disse que sentiu aquilo como um elogio, que ele falou, olha, está surtindo efeito, porque eu estou chegando lá. A minha pregação, a minha manifestação está chegando lá no gabinete do prefeito e do governador. Eles estão ouvindo falar de mim e a reação deles é que eu sou um problema. E ele disse que achou isso o máximo, porque se fosse o contrário, ele ia achar que ele estava sendo conivente com os absurdos da prefeitura e do governo. Uma vez que a pregação dele, que a voz dele era contrária, como João Batista fazia, ele virou um problema. E aí ele contava acerca disso, e quando a gente olha para esse contexto, a gente vê a mesma situação. Se Herodes fosse um camarada dentro do possível justo, um político dentro do possível justo, ele não tinha por que temer João. João e Jesus não tinham nenhuma audácia ou nenhum desejo de obter um cargo político e de tomar o seu lugar. Pelo contrário, fariam algo que talvez ele deveria até se associar. Se ele fosse um político malandro, se associa a Jesus e a João e coloca no ministério da cura e do milagre, né? De um lado ele pega, do outro lado ele faz, né? O que os políticos fazem hoje em dia. Então, coloca Jesus e João no ministério do milagre e eu fico aqui só com os impostos e com a arrecadação de dinheiro. Então, mas não dá, porque o camarada que ele é
impenitente, ele é duro, ele é obstinado no pecado, ele não consegue se associar à verdade, mesmo que seja para fazer esse tipo de coisa. Então João foi um problema e Jesus estava se tornando um problema. Não vou perder muito tempo aqui com essa questão de se era João, a gente sabe que não era. Por que alguns diziam que era o Elias? A gente sabe, existia uma profecia em Malaquias que falava acerca daquele que viria no espírito de Elias, mas o próprio Jesus já respondeu isso. Eu lembro que eu preguei isso aqui na festa do Empim, que Jesus falava, o Elias já veio, e ele diz que era João Batista que veio no espírito, no poder de Elias, no mesmo ministério, com o mesmo propósito que Elias, ou um dos antigos profetas. Isso aqui era mais coisa do misticismo mesmo da sociedade da época, que achava que Jesus era algum dos antigos profetas, porque somente algum dos antigos profetas poderia fazer o que Jesus estava fazendo. Então não vou perder muito tempo com isso. Então, seguindo, o versículo 9 diz assim, apenas a parte A. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? Parece que depois de avaliar as 3 opções, falaram para ele, olha, uns dizem que João ressuscitou, outros dizem que é Elias, outros dizem que é algum dos profetas. Parece que depois de avaliar isso, Herodes chega à seguinte conclusão: isso é loucura, porque eu mandei decapitar João. Quem pode ser esse de quem eu estou ouvindo tais coisas? E aí, Lucas deixa implícito, mas se você for lá para Mateus 14, versículo 2, Mateus nos diz que Herodes estava convencido, você vê como é que ele estava perturbado, que era João mesmo que tinha voltado dos mortos. Ou seja, imagina o pânico que ele estava. Mateus 14, 2 diz assim: e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Herodes estava louco, estava em pânico, estava desesperado. Então, Mateus 14, 2 e Marcos 6, 16, é bem claro que Herodes estava em pânico, acreditando mesmo que João havia ressuscitado dentre os mortos e por isso operava forças miraculosas nele. E aí você para de novo e faz uma reflexão. Suponhamos que fosse verdade isso. Não seria um motivo para Herodes se quebrantar, se arrepender do seu pecado, se arrepender da sua atitude de ter mandado cortar a cabeça do profeta para suprir o capricho de uma adolescente que pediu a cabeça do profeta simplesmente porque ele falou que aquele casamento era ilegítimo? Você percebe que ainda que um milagre dessa magnitude aconteça, quando o camarada está duro no pecado, ele não aceita. Ele não aceita. E foi o que aconteceu com Herodes. Se ele estava convencido, conforme a gente lê em Mateus 14 e Marcos 6, de que era João que ressuscitou, ele deveria parar tudo e falar: gente, que besteira que eu fiz. Eu mandei matar esse camarada, mas ele é tão profeta que ele ressuscitou. Eu tenho que me arrepender agora. Eu tenho que me arrepender para ontem dessa besteira que eu fiz. Porque ele realmente é o enviado de Deus. Ele ressuscitou. Mas não era João Batista. Mas ainda que fosse, e Herodes estava convencido disso, ele não se arrepende. Ele não mostra um pingo de arrependimento. E aí, de novo, a gente traz aquela aplicação que eu já fiz várias vezes. Às vezes as pessoas acham que milagres vão quebrantar corações, mas não quebrantam. É a palavra, o Espírito Santo, a presença de Jesus que quebranta o coração. Quantas pessoas você conhece que foram curados e não renderam graças a Deus? Quantas pessoas você conhece que viviam uma vida miserável, desgraçada, tiveram uma segunda oportunidade e não rendem graças a Deus? Quantas pessoas você conhece que o casamento estava destruído e que por algum momento talvez frequentou a igreja ou uma reunião de oração, começou a orar pela vida daquela família e o casamento foi restaurado e aquela pessoa não rendeu graças a Deus? Quantas? Pensa aí, quantas pessoas que você fala assim: fulano, só Jesus deu um livramento, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a pessoa não rende graças a Deus, não continua fiel ao Senhor. Talvez ali na hora do milagre, até participa da campanha, até fica vindo na igreja, mas depois, com o passar do tempo, era só um milagre. E o milagre vai ficando de lado, Jesus vai ficando de lado. Então, se não houver uma operação mesmo do Espírito Santo, se não houver mesmo a convicção da palavra de Deus, de que ela é verdade, que Jesus é verdade, não adianta o milagre que for. O milagre aqui, entre aspas, não era isso, mas aos olhos de Herodes, era um milagre absurdo. Ele viu a cabeça de João Batista num prato, e ele está acreditando que João Batista voltou dos mortos.
Então, assim, cuidado com isso, e eu já falei isso, eu não quero me prender muito tempo com isso. Cuidado com essa questão de que milagres convencem as pessoas. Pelo contrário, já disse, a época que mais se fez milagre é a época de Moisés, época de Elias, lê lá, foi a época que o povo mais era duro e mais difícil. Deram uma costa em Moisés, fizeram bezerro de ouro, arrumaram problema com Elias e por aí vai. Então a época em que mais se fez milagre foi a época que o povo, em contrapartida, mais tornou-se duro de coração. Vamos voltar para cá? Então, Herodes queria vê-lo, é isso que a gente vai ler agora no versículo 9, parte B, finalzinho. Ele diz assim: eu cortei a cabeça de João, quem é este? Aí o finalzinho do 9 diz assim: e se esforçava por vê-lo. Ou seja, depois que as notícias chegaram até ele, ele começou a tentar, de toda e qualquer maneira, ver esse que ele até então acreditava ser João, que tinha ressuscitado, que era Jesus, que ele queria ver. E aí, claro, ele queria vê-lo para confirmar a sua dúvida, ou para tirar a dúvida de que aquele realmente era João, talvez até para matar de novo, já que uma vez não deu certo, vamos matar de novo, né? Não custa nada tentar. Mas ele queria vê-lo. E aí eu disse que milagre não basta e que o fato de você reconhecer, muitas das vezes, como Herodes reconheceu que tinha cortado a cabeça de João, não basta. Sabe por causa de quê? Em Lucas 23, Herodes vai ver Jesus. Ele vai ver aquele de quem falavam que estava fazendo os milagres. Lucas 23, versículo 8 diz assim: Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Então ele, agora eu estou vendo aquele que falava. Ficou alegre, primeiro porque não era João. Deu uma... respirou fundo e falou: opa, não é João, menos pior. Mas se alegrou também porque estava vendo aquele que estava fazendo milagre. Aí o texto diz: pois havia muito que queria vê-lo. Então, está confirmando aquilo que está dizendo. Por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava também vê-lo fazer algum sinal. Herodes queria ver, essa mania nossa de querer ver milagre, quero ver. Aí, e de muitos modos, o interrogava. Aí olha aí, Jesus, porém, nada lhe respondia, nada. Aí, mais na frente, vai dizer em algum lugar, vamos lá, os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Então você vê que ele ficou alegre, porque ouviu. Então, vê-lo não basta, ficar alegre não basta. Lembra quando a gente falava aqui da parábola da semente que caiu entre os espinhos e que ela brota com alegria? O texto dizia isso, com alegria. As pessoas ficam alegres, mas logo em seguida a semente vem morrer. Então, Herodes estava alegre, queria ver milagre. E aí, como Jesus não correspondia às suas tentativas, o texto diz que Herodes, junto com os soldados, às vezes a gente acha que foi só os soldados, tratava-o com desprezo e escarnecia dele. Então Herodes estava junto. Herodes participou do desprezo e do escárnio de Jesus. Então você vê, queria vê-lo, ficou alegre em vê-lo, mas quando viu, o seu coração duro, pecador, incrédulo, se manifestou na hora. Como Jesus não supriu o seu querer, como Jesus não se dobrou às suas expectativas, eu quero ver milagre, faz alguma coisa, manifesta aqui o que dizem que você está fazendo, ele simplesmente zombou de Jesus e o tratou com desprezo. Então, de novo, queridos, veja como é difícil essa questão de que muitos querem ver, muitos querem ter um encontro, mas entenda, se não houver verdadeira convicção de quem Jesus é, de pouco adianta vê-lo, se alegrar, ver milagre, ouvir falar dele. Se a sua vida não for transformada, regenerada, se essa palavra não surtir efeito para você, esqueça, você vai ser mais um como Herodes e como a grande multidão que se alegrava, queria vê-lo. Mais na frente, não sei se em Lucas ele fala isso, mas em João tenho certeza que fala, Jesus fala para a multidão: olha, vocês vivem atrás de mim porque eu multipliquei. De noite a gente vai falar sobre esse milagre. Eu multipliquei pães e peixes. Vocês vivem atrás de mim que vocês querem comer. Jesus fala assim, na cara, na lata: vocês vivem atrás de mim que vocês querem comer. Vocês vivem atrás de mim que vocês querem ver milagre. Então Jesus fala para a multidão
Direto. E a gente bem sabe que em João, se eu não me engano, em João capítulo 6, que ele faz isso, tem também aquela passagem do duro discurso, aonde Jesus faz um discurso duro mesmo, e aí as pessoas falam, mestre, esse discurso é muito duro, e aí o texto dizia, alguns dos seus discípulos iam embora, o abandonavam, e aí Jesus vira para Pedro e fala, e tu, Pedro, não vai embora também não? E vocês não vão meter o pé também não? Já que o meu discurso é duro? E aí Pedro fala aquela famosa frase, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna. Mas aqueles que não tinham convicção, que não tinham realmente sido transformados, que a semente não tinha brotado, eles iam embora, porque Jesus realmente não ficava também massageando o ego de ninguém, nem paparicando ninguém. Jesus era direto. E eu acredito que foi nessa passagem que Jesus diz, olha, vocês estão atrás de mim que vocês querem comer, vocês estão atrás de mim que vocês querem ver milagre, vocês estão atrás de mim que vocês querem ver, vocês querem estar no meio ali do milagre, vocês querem estar no meio da onda, vocês querem estar no meio do movimento, o movimento é esse, a onda do momento é essa, então vamos fazer. A gente falava sobre isso um pouco sexta-feira aqui na reunião dos jovens, e eu falava sobre isso também, se não me engano, ontem, com o pastor Hidalgo, que as pessoas estão atrás de movimentos, as pessoas estão atrás de momentos, as pessoas estão atrás de não que seja no todo ruim, por exemplo, vai haver a conferência, então, vamos para a conferência, mas as pessoas vivem desses momentos, é retiro, é conferência, é congresso, é campanha, porque as pessoas vivem e se agarram nisso como se nisso residisse o poder, a vida, sendo que a vida reside em Jesus, o poder reside nele, na palavra dele, na congregação do povo dele, mas as pessoas estão sempre em busca de, eu quero ver, eu quero estar na onda, o que é agora? A onda é essa? Eu quero participar disso. O que está no auge agora? O que está no auge é isso que essa igreja está fazendo, então eu quero ir. Então as pessoas estão sempre em busca de algo novo, para satisfazer esse desejo de algo novo, de algo que complete aquele vazio que as pessoas não entendem, e pelo mais que isso pareça absurdo, dentro da igreja as pessoas não entendem que só Jesus pode suprir todo o nosso vazio, toda a nossa necessidade. As pessoas estão sempre em busca de um amuleto, sempre em busca de um negocinho para comprar, sempre em busca de uma novidade para participar, de um culto diferente para ir. Por quê? Porque não entendem que tudo aquilo que ela precisa e necessita está somente em Jesus. Elas querem ver, elas querem ver. Elas ouviram falar e elas ficam ouriçadas por descobrir o que é. E é o que a gente está vendo Herodes fazer aqui com Jesus. Mas quando vê Jesus, e Jesus não sofre, e não é isso que acontece. As pessoas ouvem falar que na igreja ali da esquina está acontecendo um negócio. Aí vão lá. Aí quando o negócio não acontece com ela, ou quando não supre o desejo dela, ela volta decepcionada. Ela volta, ou vai para, às vezes nem volta, às vezes vai para outra, e fica procurando, mas como aquele vazio que existe no coração nunca é preenchido, porque só quem preenche é Jesus, a pessoa nunca para, a pessoa nunca está satisfeita. E é o que Herodes fez. Ele foi, viu, Jesus não supriu a expectativa dele, Jesus não fez nenhum milagrezinho, deixa passar. Mas vamos voltar para cá? Então, Herodes tentava de qualquer maneira vê-lo, quando o viu não o reconheceu, e eu acredito que aí, mais uma vez, Herodes tenha arrumado um problema talvez maior do que ele tinha. Se matar João Batista já tinha sido um problema, agora ele estava rejeitando o carpinteiro de Nazaré. Já pensou nisso? Um carpinteiro era alguém que trazia problemas para um Herodes, um tetrarca, isso que o Lucas diz, de toda a região. É o que a gente estava falando do pastor Antônio Carlos. Um pastor que muitos tratam com desprezo, pastor, né? Hoje em dia está muito, a nomenclatura já está até gasta, qualquer um né? Então a nomenclatura está largada. Um pastor incomodar um governador, incomodar um prefeito, queridos, a verdade incomoda. Sempre a verdade vai incomodar. A luz sempre vai incomodar aqueles que viveram anos às cegas. Se tranca num quarto extremamente escuro e liga a luz do nada. Vai incomodar a vista. E é isso que está acontecendo aqui. Jesus está incomodando Herodes. Mas aí você para perceber um simples carpinteiro, aquele que veio lá de uma manjedoura, está causando um tumulto que nem o Herodes consegue ficar imparcial diante dele. Vamos voltar. Versículo 10 diz assim: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Vamos parar aqui. Então, a gente leu acerca de Herodes. O texto foi apenas um parênteses, porque assim, no versículo 6, do 1 ao 6, estava falando que Jesus pegou os 12 e os enviou para uma missão. Vão, ide,
Pregai o Evangelho, façam curas, façam aquilo que vocês me têm visto fazer. Aí, Lucas coloca um parênteses, fala de Herodes. E Lucas agora volta para aquilo que estava no 6, porque o 6 diz: foram por toda parte, efetuando curas e milagres, e pregando o Evangelho. Aí no 10, Lucas volta para aquilo que ele estava falando lá em cima. Ou seja, os discípulos voltaram. Eles foram, cumpriram a missão, fizeram milagres, efetuaram milagres, curas, pregaram o Evangelho, e agora estão voltando. E eles voltam para contar para Jesus. Provavelmente, apesar da Bíblia não ser extremamente cronológica, essa semana até falava isso, minha mãe me ligava perguntando por que lá em Daniel pulava do rei para o neto, cadê o filho do rei? Falei, mãe, a Bíblia ela não tem por objetivo e preocupação ser um livro extremamente histórico, nem físico, nem o que eu vou falar? Da própria... porque assim, por exemplo, se você for para a história do Gênesis e ver a criação, você vai encontrar vários cientistas hoje que são cristãos ou que são sinceros na sua pesquisa e vão dizer que muito daquilo que eles pesquisam acerca da natureza, do ser humano, dos animais, encontra pontes, encontra resquícios no Gênesis, na história da Bíblia. Mas a Bíblia não para ser um livro científico. A Bíblia simplesmente começa. E no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas a ciência foi evoluindo, foi pesquisando e foi entendendo que verdadeiramente o ser humano tem... dentro dele, composições que vêm dos minerais, do barro. Então, são coisas que vão confirmando a história. Esse dia eu estava vendo na internet que acharam lá realmente restos mortais de um exército egípcio, testificando que realmente Deus abriu o mar e o povo de Faraó morreu ali. Então, assim, a Bíblia, ela não para, Deus não se preocupa em ficar querendo provar aquilo que ele diz e ponto, ele diz como se fosse verdade. Se com o passar dos anos, a pesquisa, a história, a ciência vão comprovar que algumas coisas que estão aqui na Bíblia testificam com o que a gente vive agora, beleza, mas Deus não tem essa preocupação. Deus não para fazer um livro histórico, certinho, científico, físico, não. Ele vai falando porque ele sabe que o que ele está falando é verdade, ele vai descrevendo aquilo que ele entende ser relevante para mim, para a sua vida, e vai. Tanto é que você encontra um caso como esse em Daniel. O rei que reinava era o avô, automaticamente o próximo rei deveria ser o seu filho, mas aí a Bíblia já pula para o seu neto. Então, por que isso? Porque a Bíblia não se preocupa em ser um livro histórico, científico, biológico. Ela prega e ponto, a gente entende como se fosse verdade. Então, voltando para cá, para a questão dos apóstolos, questão dos apóstolos, eles voltam. É verdade que algum tempo se passou, por isso que eu parei para falar isso, a Bíblia não é extremamente cronológica, Lucas não perde tempo falando, olha, e 2 anos depois, até porque não foram 2 anos, o ministério de Jesus durou apenas 3 anos, o ministério público de Jesus, mas alguns meses, algum tempo demorou para que os discípulos voltassem. E aí você imagina o quanto de história, o quanto de conversa, que experiências esses discípulos tinham para contar. Primeira vez que eles foram sozinhos. A primeira vez que eles foram sem o mestre, a primeira vez que Jesus falou, vai, podem ir, a primeira vez que Jesus nos deixou viver na pele aquilo que até então eles só olhavam, só acompanhavam, só viam Jesus fazer. Aí eles voltam e o texto diz que eles vão contar para Jesus, relataram tudo o que tinham feito. E aí o texto segue e diz assim, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Os discípulos chegam empolgados, né? Tem uma outra passagem, eu acho que é no regresso dos 70, tem outro envio. Nesse Jesus enviou os 12. No outro envio, Jesus vai enviar 70, de 2 em 2. E nesse envio, se eu não me engano, quando eles voltam, eles falam assim, olha, mestre, nós fizemos um monte de milagre, nós expulsamos demônios. Jesus joga um balde de água fria e fala assim, se alegrem de ter o vosso nome escrito no livro da vida. Eles chegam empolgadaços, ressuscitamos, expulsamos demônios, fizemos milagres. Jesus, epa, não se alegrem com isso não, se alegrem em ter o vosso nome no livro da vida. Quanta gente hoje alegre, né?
em operar milagre, quanta gente hoje feliz em fazer alguma coisa que os olhos podem ver, quando Jesus disse: se alegre de ter o vosso nome no livro da vida. Se alegre. Jesus disse: olha, João Batista não fez nenhum milagre, mas nascido de mulher não tem ninguém maior do que ele. E hoje as pessoas querem fazer. E a gente perde um pouco da essência, que a essência nunca foi fazer, sempre foi ser. Ser nova criatura, ser discípulo, ser seguidor, ser cristão, é ser. Mas as pessoas querem ter, querem fazer, querem aparecer, querem mostrar. E aí os discípulos voltam. Nessa questão Jesus não joga o balde de água fria, não. Mas eles voltam contando. E é muito legal que o texto diz mais uma vez que Jesus, entendendo que era o momento de ter um retiro, era o momento de se separar, era o momento de orar, era o momento de ter uma reflexão, de avaliar tudo que foi feito. Jesus se retira com eles. E eu lembro que eu já fiz uma aplicação aqui sobre isso em Lucas capítulo 4, porque em Lucas capítulo 4 justamente Jesus se retirou para orar e para ficar um tempo só. E eu dizia que a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida também. A gente tem que ter um tempo de descanso, um tempo de devocional, um tempo de retiro espiritual só com o Senhor, um tempo de olhar sim para a nossa vida, para a nossa saúde. Ontem eu falava um pouco disso com o Vitório, e eu me lembrava de um conhecido que está no momento em que ele está pensando em sair, abandonar a igreja. Mas ele veio relatar comigo que a igreja está uma bênção, a igreja saiu de 20 membros para quase 100, mas em 5 anos ele nunca tirou férias, ele nunca parou, ele nunca descansou. Ele nunca teve um momento dele para se retirar e para recarregar as baterias com Deus. E aí, provavelmente, ele estava vivendo essa situação, uma situação de estafa, uma situação onde ele não aguentava mais. Então você vê que ponto chegou o ministro do Evangelho. E isso é bem comum. De um tempo para cá, isso tem se tornado até mais visível, porque algumas pessoas tomaram coragem de escrever sobre isso. Tem 2 livros falando de depressão, tem a depressão de Spurgeon e tem depressão em graça, se não me engano, do Wilson Porte, que falam da quantidade de pastores e de ministros do Evangelho. E aí eu estou falando de pastores que não estão no contexto de igreja, mas pessoas que trabalham na igreja, que entram numa crise mesmo, física, mental, espiritual, porque entendem, e aí eu vou repetir o que eu já tenho falado aqui há um tempão, que o trabalho é o fim, mas o trabalho não é o fim. O trabalho é o meio, o trabalho na igreja, seja trabalho onde você trabalha, na sua empresa. O trabalho é o meio de glorificar a Deus. O fim é glorificar a Deus. Agora, se o trabalho vira fim, Deus vira meio, aí você arruma problema. Se vir para cá, Deus se tornou o meio do caminho e a igreja, a conferência, o almoço, a cantina, o louvor se tornou o fim, você está com problema. Mais cedo ou mais tarde você vai se decepcionar, você vai entrar em crise, você vai parar, você não vai aguentar. Você vai dizer: pastor, não quero mais, não aguento mais, porque você inverteu a coisa. Agora, se o louvor, o culto, a conferência, tudo que a gente faz aqui é um meio para a glória de Deus, para nos aproximar de Deus, aí sim, o problema é que as pessoas invertem e não param, não oram, não buscam Deus em intimidade. E o próprio Cristo fazia isso. Cristo, é muito legal que em Marcos 6,31, gente, diz que eles não tinham tempo nem para comer. Então, só para você ter uma ideia de como Jesus precisava de momentos como esse. Marcos 6,31 diz assim: e ele lhes disse, Jesus disse para os discípulos: vinde repousar um pouco à parte, vamos descansar ali separado. Olha o que ele diz: num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Ele não tinha tempo para comer. E aí ele fala para os discípulos, Jesus tem consciência de falar: vamos se afastar um pouco, vamos para um lugar deserto, vamos descansar. Jesus tem essa consciência, a gente deve ter essa consciência, tanto no quesito igreja, quanto no quesito secular. Não entregue a sua vida ao trabalho, queridos, cuidado, não entregue sua vida ao trabalho, não entregue sua vida a questões financeiras, porque você vai se destruir mais cedo ou mais tarde, você vai ter um problema seríssimo. Então é isso que Jesus faz, tira os discípulos para que eles pudessem ter um momento de reflexão. 11a diz assim: mas as multidões, ao saberem, seguiram. Muito legal, né? Jesus fala: vamos descansar, vamos ali para o cantinho. Aí eu pensei: mas as multidões, quando ficaram sabendo, foram atrás dele. E aí, vamos ver como que Jesus vai reagir? O versículo diz assim: acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mais uma vez, Jesus me impressiona.
Porque se fosse qualquer ser humano normal, a gente iria, dá um descansinho aí, cara. Pô, dá uma folguinha. Ó, espera um pouco, eu tô cansado, eu tô descansando. Você não tá vendo que eu tô descansando? Você não tá vendo que esse é meu momento de respirar? E aí, quebrando todas as expectativas, claro, porque ele não era um homem comum, ele era o Filho de Deus, ele jamais estava ocupado por um necessitado. O texto diz, acolhendo-as. Eu fico imaginando os discípulos que não estavam ainda 100% legal, estavam no processo ainda de aperfeiçoamento, igual eu e você, falando assim, não é possível, cara, esse pessoal é muito chato. E Jesus sempre faz o que eles querem, é por isso que eles fazem, eles abusam. Jesus dá mole, eles deviam pensar. E aí o texto diz, Jesus acolhendo-os, falava do reino e fazia cura em quem tinha necessidade. É muito legal olhar que assim, a necessidade dos miseráveis, a necessidade das pessoas, a necessidade dos aflitos, para Jesus estava acima do seu próprio bem-estar. Porque o texto diz lá em Marcos que ele não comia, mas ele dava de comer para as pessoas, ele fazia milagre nas pessoas. Eu lembro que eu falei aqui uma vez que ele nunca fez, e Satanás o tentou a fazer, um milagre em benefício próprio, mas ele não parava de fazer milagre em benefício dos outros, inclusive em benefício de muitos que iriam negá-lo. Ele não parava para pensar nisso, ele fazia. Nunca. Quando ele estava com fome no deserto, ele poderia ter transformado pedra em pão, não fez. Marcos diz que ele não tinha tempo para comer. Ele poderia parar, transformar algo em comida e comer. Ele não fazia. Ele poderia descer da cruz, como foi dito para ele, descer da cruz, pô. E ele não desceu. Mas ele sempre estava pronto a fazer milagre em favor daqueles que iam atrás dele. Isso também nos alegra, queridos, por saber, como eu falei semana passada, que a gente sempre pode recorrer a ele. Sempre. Porque ele sempre estará pronto a estender a mão e a fazer em favor da minha e da sua vida. Às vezes a gente fica um pouco melindrado, um pouco com medo, um pouco envergonhado. Às vezes por causa de um pecado, às vezes falhamos e temos vergonha de ir a ele. Às vezes porque julgamos que a nossa aflição não seja digna de ser levada até ele. Às vezes porque achamos que não vale, não vamos importunar o mestre, como disseram para Jairo, só que ele já morreu, não importuna ele. Então, existem vários momentos e várias justificativas que às vezes nos fazem não querer ir ao mestre, mas olhar para isso, ver um mestre talvez cansado, com fome, querendo descansar, querendo ter um momento a sós com os seus discípulos e parando tudo para atender uma multidão que estava precisando de ouvir do Evangelho e ser curado, traz para a gente um incentivo, traz para a gente uma alegria de coração, sabendo que você pode, independente de quando, de como, de porquê, ir até ele, que ele estará pronto para te acolher. Ainda que ele esteja, entre aspas, isso não existe mais, hoje ele governa 24 horas, ainda que ele esteja descansando, coisa que não é possível hoje, quando ele era homem, ele quase não descansou, quem dirá hoje que ele governa dia e noite, vive e reina para todo sempre, mas ainda que ele estivesse num retiro lá no céu, ele pararia tudo, tem noção disso? Para me acolher e te acolher, para ouvir a minha e a sua súplica, para ouvir a minha e a sua oração, a minha e a sua necessidade. Eu falava disso ontem. Às vezes a gente não tem palavras para falar para um irmão em determinadas situações, para dar para o irmão em determinadas necessidades, para falar para o irmão em determinadas ocasiões. Mas eu tenho noção de que esse aqui é aquele que tinha a palavra para todo mundo, em todo momento, em toda circunstância, era ele. Né? E isso é bom também, porque às vezes a gente crente acha que a gente sempre tem que ter resposta para tudo, que a gente tem que dar solução para tudo. E às vezes algumas pessoas acham isso do pastor, e às vezes o pastor até se cobra isso. Mas quando eu olho para aquele que é Senhor da minha vida e da vida de vocês, eu entendo que eu não preciso ter resposta para tudo. Eu entendo que eu não preciso ter solução para o teu problema, porque ele tem. Eu conheço alguém que tem solução para o meu e teu problema. Eu entendo que por mais que eu seja limitado e não consiga consolar o seu coração, eu conheço alguém que consola o seu coração. Eu conheço algo que pode consolar o seu coração, é a palavra de Deus. Então, assim, a minha incapacidade, a minha fraqueza como homem, ainda que pastor, ela é superada, ela é suprida pelo Senhor da igreja, pelo Senhor da minha e da sua vida, Jesus Cristo. Ainda que eu me depare com uma situação que eu fale, caramba, o que eu vou fazer? Eu falo, ele sabe o que vai fazer. Eu ontem contava também, acho que para o Vitório, que
uma dessas idas minhas aqui ao hospital, me falaram assim: pastor, você pode orar por uma senhora que está aqui, que ela está numa fase terminal? Eu falei: posso. Acredito que quando eu cheguei lá, eu olhei para aquela senhora, parecia um cadáver deitado. E aí o médico chamou ela uma vez e ela não abriu os olhos. E eu falei assim: ela está morta. Eu pensei: ela está morta. O médico só não percebeu ainda, eu já percebi. Aí o médico chamou a segunda vez, ela não respondeu. E eu falei: esse médico não vai perceber que essa mulher está morta. Na terceira vez ela abriu o olho com muita dificuldade. E aí eu orei por aquela mulher, mas eu confesso para vocês que eu orei com um sentimento de impotência, de fraqueza, sabe? De ser ninguém. E eu saí dali, eu lembro, acho que eu liguei para a Ilana e eu falei: gente, eu me senti ninguém. Mas eu saí dali menos pior, porque eu lembrei que eu orava em nome de Jesus. E aquele que é infinitamente maior do que eu. Ele tem poder para curar, para libertar, para salvar, para levantar até aqueles que a medicina diz que não tem jeito do leito. Foi no nome dele que eu orei. Então eu saí dali aliviado, consolado, porque eu lembrei: não, eu não orei no nome da igreja congregacional, eu não orei no nome do pastor antes, eu orei no nome de Jesus. Então sobre esse nome há poder, no nome de Jesus há poder. Mas eu saí dali naquele dia, confesso que o meu sentimento era: eu sou inútil. Eu sou inútil para determinadas situações, eu não tenho poder. E isso é bom, para que a gente se coloque no nosso lugar e perceba que eu não sou ninguém. Que ainda que seja pastor e lidere essa igreja, eu não sou ninguém. Eu dependo totalmente de Jesus. E ainda que um dia, por meio da minha oração, alguém seja curado nessa igreja, foi Jesus. Nunca será por meio de mim. Nunca será. Porque habita algum bem em mim. Então, situações como essa, não tenho o que falar, mas aí eu vejo Jesus, talvez eu vejo os discípulos como eu, falando assim: a gente está cansado, a gente não tem mais o que dizer, dê um tempinho para a gente acabou de vir de uma missão, a gente acabou de fazer um monte de coisa. E aí Jesus fala e diz: venham até mim. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham. Enquanto a gente fala: para um pouco, que eu não tenho tempo, estou aguentando. Jesus diz: venham. Queridos, isso é muito bom, alegre-se nisso. Apesar de eu não gostar muito dessa palavra, tome posse disso, receba isso, se agarre a isso, creia nisso, que ainda que eu, como seu pastor, não tenho o que te falar e não tenho o que fazer por você, ele sempre vai falar: venham até mim, sempre. Para terminar, o texto diz assim: acolhendo-os, eu já li isso, falava-lhes a respeito do reino e socorria os que tinham necessidade de cura. Então, ele não apenas os recolhia, mas ele falava do reino especificamente, e isso é muito legal também de ver. Jesus não ficava só fazendo cura, só alimentando as pessoas, só fazendo milagre, porque ele entendia que junto com a cura tinha que vir a pregação do reino, tinha que vir um evangelho, que era o evangelho que salvava. Então você vê que ele pregava e efetuava a cura. E é aquilo que eu falava semana passada, quando o reino chega, quando o evangelho chega, as outras necessidades são supridas. É bem verdade que algumas vezes, eu falei isso aqui semana passada, não são todas as orações que Jesus responde, não é na hora que a gente quer que Jesus faz, não é da forma que a gente imagina que Jesus opera, é quando Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer. Mas uma coisa é certa: sempre que o reino chega, sempre que ele implanta o reino no nosso coração, na nossa vida, automaticamente as coisas periféricas que nos rodeiam vão se acertando. Ah, pastor, mas tem um negócio na minha vida que há 10 anos não acontece. Queridos, não é no nosso tempo, mas é inevitável. Converse com qualquer crente que o reino tenha sido implantado na vida dele, ele vai te falar: foi mudando isso, foi mudando aquilo, não porque Jesus tenha como é que eu vou falar? Urgência, ou que Jesus entenda como prioridade satisfazer as nossas necessidades, não é essa. Mas quando o reino chega, automaticamente o reino vai mudando tudo. O reino vai transformando tudo. O reino vai dando cor àquilo que não tinha cor. O reino vai dando vida àquilo que estava morto. O reino vai transformando aquilo que estava deformado. Esse é o poder do reino de Jesus. Ele transforma vidas. Certo? Não é algo apenas místico, apesar da nossa esperança estar no céu, apesar da nossa expectativa ser lá, apesar da Bíblia dizer que nós somos peregrinos e passageiros aqui, é lá que a gente espera, mas aqui Jesus transforma, aqui.
Eu acredito mesmo, que se eu deixasse qualquer um aqui dar testemunho, não teria um que não pudesse falar: olha, pastor, depois que o reino foi implantado na minha vida, mudou isso. Talvez você até vai dizer: pastor, ainda falta isso, ainda, isso aqui ainda está complicado, mas ninguém vai poder se levantar e dizer: depois que o reino foi implantado, a minha vida é a mesma. Não é, tudo muda. E no caso aqui, Jesus pregava o reino e curava. Beleza? Para terminar, rápidas aplicações. Durante uns 5 domingos eu tenho feito a seguinte aplicação, que nós percebemos aqui o poder de Jesus. E hoje eu quero começar com a aplicação falando de poder também, mas não é do poder de Jesus. Eu queria chamar a sua atenção para o poder que uma mente cauterizada, que um coração duro, que o pecado pode causar numa pessoa. E aí eu estou falando de Herodes. A gente viu aqui ele ver Jesus, ele crer que João tinha ressuscitado, e nem isso foi suficiente para penetrar naquele coração duro, naquela mente dura e pecadora. Então, cuidado. Eu tenho há 5 domingos repetido a aplicação. Olha o poder de Jesus, olha o poder de Jesus. E hoje eu estou dizendo: olha o poder da incredulidade. Cuidado. O maior de todos, né? Aí a gente da igreja às vezes coloca pecados em escalas. Claro, pecados têm consequências diferentes, mas o maior dos nossos problemas, o maior, é o pecado da incredulidade. Sabe por quê, meu irmão? Com certeza você entrou aqui na igreja hoje com algum tipo de pecado. Com certeza você entrou aqui hoje com algum problema, com algum pecado, com algo que ainda precisa ser tratado. E se Jesus voltar hoje, você vai para o céu, do jeito que você está. Ainda que você acordou mal-humorado, brigou com o vizinho, está brigado com um parente seu, ainda que ainda precise, uma parte da sua vida precise ser acertada ainda por Jesus. Se hoje for o dia dele voltar, você crê nele, como seu único suficiente salvador, você vai para o céu. Ainda que você não seja perfeito, e você nunca vai ser perfeito aqui nessa terra. Mas entenda uma coisa: se Jesus volta hoje, e você não tem pecado nenhum, mas você tem o pecado da incredulidade, você não entra no céu. Você não vai para o céu. Entende isso? Pastor, o que o senhor está falando é complicado, porque dá margem para algumas pessoas tomarem algum tipo de atitude. É verdade. Mas suponhamos, eu vou ser bem chocante aqui, vou chocar vocês agora, vou ser absurdo. Suponhamos que a pessoa tenha hoje, ela crê em Jesus, é crente fiel, mas ela acordou e ela cometeu mesmo um absurdo. Ela discutiu com o vizinho. Eu vou falar para chocar mesmo vocês. E ela cometeu o absurdo de tirar a vida do seu vizinho. Crente, fiel. Mas naquele dia, algo aconteceu e ele deixou a carne falar mais alto, tirou a vida do seu vizinho. Meu irmão, vou falar de todo o meu coração. Se Jesus voltar 2 minutos depois, ele vai ser salvo. Mas se ele for incrédulo, ele pode nunca ter matado ninguém, nunca ter se prostituído, nunca ter usado droga, nunca ter feito mal a ninguém, nunca. Se ele for incrédulo, ele jamais entrará no reino dos céus. Jamais. Escuta, não estou aqui abrindo precedentes para que você viva em pecados, porque quem vive em pecados nunca foi cristão, nunca teve o Espírito Santo dentro dele. Mas o que eu estou dizendo aqui é: um crente fiel, um crente de verdade, pode passar por momentos de crises e de quedas absurdas, e ainda assim, pela graça, porque a salvação é pela graça, não pela obra, não pela minha, pela sua perfeição, mas pela perfeição dele na cruz, ele será salvo. Mas se ele for incrédulo, ele não entrará de maneira alguma no reino dos céus. Então, cuidado, essa é a minha aplicação primeira dessa manhã. A incredulidade tem um poder que nenhum outro pecado tem, de tirar você do reino dos céus. Nenhum outro deslize. Às vezes a igreja fala: mas o deslize de fulano foi muito grande. Nenhum deslize tem poder para tirar você do reino dos céus. Mas não crer em Jesus, não ter uma vida... E aí eu vou ser mais completo para que eu não deixe brechas. Não crer em Jesus, não viver em novidade de vida, não ter uma vida de arrependimento, não obedecer a sua palavra, não seguir as suas escrituras. Isso tira você do céu. Isso vai tirar você do céu. É evidente que se você tem uma vida dessa com Jesus, é muito mais difícil de que você tenha graves quedas, como eu acabei de exemplificar. Mas pode acontecer. Voltando para cá, segunda aplicação. E aí também, não vou perder muito tempo, é importantíssimo termos tempo de retiro, de privacidade, de descanso aos pés de Jesus.
ainda que seja muito bom ouvir pregação, ainda que seja muito bom conversar com os nossos familiares, com os nossos parentes, tenha momentos só você e Jesus. Ponto, porque tem coisas que só Jesus vai fazer. Seu marido não vai fazer, sua mulher não vai fazer, o pastor não vai fazer, a igreja não vai fazer. Tem coisas que só Jesus vai fazer. Então, se você não tiver momentos só com Ele, você vai estar com problemas, certo? Terceira e última, e aí também não vou perder muito tempo, já falei, nós percebemos aqui a prontidão de Jesus para receber todo aquele que corre para Ele como um pai, de braços abertos, pronto a abraçar um filho pródigo, pronto a dar colo, pronto a enxugar as lágrimas, pronto a dar ouvidos, pronto a fazer aquilo que a igreja, o pastor e às vezes o seu vizinho, o seu parente não pode fazer. Já apliquei isso bem durante a nossa mensagem, então não esqueça isso. O poder da incredulidade, a privacidade com Jesus é importante e que Jesus sempre está pronto a receber a mim e a você diante das nossas necessidades e dos nossos dramas. Amém, queridos?